Muito mais do que ser uma excelente animação, Arcane é um verdadeiro espelho para quem nós somos. Então salve galera, Rafael Fih aqui e esse é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta é nós trazermos análises cristãs em obras cinematográficas no geral. E eu sei que eu tô atrasado, eu demorei bastante para assistir Arcane, na verdade eu assisti a primeira temporada na semana passada para colocar os episódios em dia. E eu confesso que eu não conheço nada do universo dos jogos do LoL, mas ainda assim, cara, eu me apaixonei demais por essa animação, é uma das melhores animações de todos os tempos. Fácil e ao mesmo tempo é uma obra que nos desafia a olhar para as decisões e escolhas que fazemos no meio do caminho. Então chega mais comigo e bora ver o que a gente pode tirar da série Arcane. E no momento aqui, é claro que eu tô gravando esse vídeo, a obra ela acabou de terminar no sábado. E que obra incrível, que animação incrível. Então falando um pouco sobre essas duas temporadas aqui. A primeira temporada, ela já abre muito com esse lance da maturidade e das decisões que a gente escolhe, né? Nessa questão de diferenças ali de gerações, onde a gente tem ali a figura do Vander, que é esse cara que tem que se preocupar não só com a sua família, mas com toda a região que ele vive, que ele habita. E a gente tem essa outra geração das suas filhas, junto com algumas pessoas que estão insatisfeitas da forma que eles estão vivendo e tudo mais, e querem pegar em armas e fazer revoluções e tudo mais. Então a série ela já começa trabalhando com essa questão da maturidade, que não é tão simples assim você tomar uma decisão, tomar uma escolha, porque as decisões que nós tomamos, elas não afetam a nós unicamente. Claro que o Vander, ele sendo super forte, ele poderia colocar as manoplas dele e sair lutando e arrebentando todo mundo, mas ele tinha essa consciência de que como aquilo realmente poderia colocar em risco a vida de todos ali, como já aconteceu no passado. Então ele é um personagem mais velho, mais maduro, que aprendeu com as experiências. Ele aprendeu com essas experiências da vida e sabia que não queria passar por aquilo de novo. Da mesma forma também que aquele outro cientista fofinho também, né, que já tinha vivido muitos anos e ele sabia todos os riscos que envolviam as decisões que iam ser tomadas ali. Então a animação ela já traz essa questão, esse lance dessa dificuldade, né, de você tomar uma escolha que não é uma coisa tão simples assim. De que uma decisão, uma atitude que a gente pode ter, pode, não só como pode, mas como vai afetar a vida daqueles à nossa volta. Então nem sempre é tão simples assim resolver as situações com violência, porque isso pode gerar frutos, isso pode respingar em todos aqueles à nossa volta e gerar apenas mais violência. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre andar com pessoas mais velhas. Vou deixar a indicação aqui. Mas no seu desfecho, então, da primeira temporada, a gente vai ver, então, qual que seria o resultado, né? Qual que seria a solução, na verdade, para todos aqueles problemas, para todos aqueles conflitos. E a gente já vê, então, é claro, esse sacrifício ali do Vander como aquele que iria se entregar, né? Porque não era tão simples. Tinha uma situação caótica, uma situação totalmente conturbada, onde todos os defensores estavam ali prestes a invadir a subferia. Ele tinha que entregar as próprias filhas para amenizar a situação. O que faz, o que não faz? Você arruma um bode expiatório ou não? Até que então o Vander ele decide se entregar ali para salvar a todos, né? Então é claro que essas atitudes, esses sacrifícios, eu não canso de falar aqui no canal, como eles apontam para o nosso Senhor que também morre no nosso lugar para também nos trazer vida, para também nos trazer paz, para também resolver todos os nossos problemas, dilemas, para a nossa maior necessidade, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, longe da pessoa de Jesus Cristo, o que nos cabe e o que nos resta é apenas a destruição. Então, aqui, nesse relacionamento do Vander, a gente já vai ver um pouco disso, dessa entrega final, embora nem tudo aconteça como planejado, é claro. Mas, cara, então a gente vai avançando essa história, né, e é muito curioso como que esse avanço de tempo, ele é bem feito, ele é realizado, parece que ele é feito no momento certo, é muito bem executado. Diferente, por exemplo, do que a Casa do Dragão tentou fazer, que a gente tem alguns episódios ali com os personagens infantis e tudo mais, e a gente tem aquele avanço de tempo muito abrupto, de tal forma que, eu não sei vocês, mas eu não consegui me apegar muito bem com os personagens adultos, porque essa transição de tempo foi um pouco mal feita, coisa que não acontece aqui no Arcane. Esse time skip é muito bem realizado, e os personagens eles são introduzidos duas vezes diferentes, e a gente ainda assim consegue se importar, a gente ainda consegue embarcar naquela jornada. Então o universo do Arcane aqui, cara, ele é muito rico
rico, ele é muito dinâmico. A gente tem essa ambientação meio steampunk e tudo mais, e é uma cidade viva. A gente gosta do que a gente está assistindo por causa, é claro, dessa animação linda e perfeita, mas também por causa de que aquele ambiente realmente é uma coisa assim curiosa, é uma coisa viva, é uma coisa que te deixa querendo acompanhar o que tem ali em tela de fato. Eu não preciso nem ir muito longe para falar também do relacionamento das irmãs, que já é apresentado desde o início, que como é uma coisa fantástica, né? Como é uma coisa bem feita, aquele relacionamento bonito de você acompanhar mesmo, também muito bem feita, coisa também que a porcaria da série do Resident Evil também não soube fazer muito bem. Que pena que eu não tinha o meu canal na época, que senão eu sentaria o pau. Lixo! Lixo! Mas, sabe, eles tentaram lá na série criar esse relacionamento das irmãs ali, que é uma grande porcaria, e que aqui no Arcane funciona, porque a gente tem essa dinâmica das irmãs, a gente compra esse relacionamento. É um relacionamento bonito, é um relacionamento também vivo, que também nos intriga, que também já ganha a nossa empatia, e quando há o rompimento ali das duas, a gente sente isso. Quando há essa inimizade, surge essa inimizade entre as duas, a gente sente isso, porque foi um relacionamento bem estabelecido, bem realizado, diferente, mais uma vez, que eles tentaram fazer na série Resident Evil, que é bem igualzinho também, duas irmãs que tem uma inimizade, mas que ali é muito mal feito, é uma porcaria, e aqui, cara, como o negócio é bem feito, como é apaixonante, não só o relacionamento dessas duas irmãs, mas todos os personagens ali que aparecem, cara, é impossível você não se importar, você não ganhar empatia por todos os personagens que aparecem em tela ali, cara. A não ser aqueles, né, que a série não quer que você tenha empatia por eles. Mas é incrível como que todo personagem que aparece em tela, a gente se preocupa com eles, a gente se importa com eles. Até mesmo aqueles amiguinhos delas que aparecem ali no começo, cara, a primeira cena que eles aparecem, pelo menos pra mim, né, eu já sabia o que ia acontecer com eles, eu já sabia que eles iam, né, ter um acidente trágico e acabar sendo finalizados todos, mas ainda assim, quando a cena ela acontece, você sente o peso da cena. Cara, isso é uma série bem feita, mesmo personagens que, pelo menos pra mim, tava óbvio, né, que eles não iam durar muito tempo, ainda assim, quando acontece, cara, você sente o peso daquela situação, daquela cena toda, porque foi bem construído, bem realizado. Então, outra coisa muito incrível aqui é dessa divisão de tempos, cara, como que a primeira temporada ela conseguiu trabalhar muito bem, ele mostrando bastante personagem, vários personagens, mas ela conseguiu trabalhar bem, não só o arco de todos esses personagens, toda a dinâmica que cada um deles estavam passando, mas também mostrando de forma muito dinâmica e também bem feita de como todas essas histórias se entrelaçam, como todas aquelas histórias elas acabam se encontrando em algum momento, e é feito de uma maneira muito natural, cara. Quantas obras não tentam fazer isso, contar várias histórias ao mesmo tempo e juntar essas histórias e que não convence, sabe? Porque às vezes é um mundo imenso, gigantesco, e personagens ali que se encontram, você fala, como que eles se encontraram tão fácil assim? E aqui você não tem essa sensação, tudo é feito de uma maneira tão orgânica que quando as histórias elas começam a se entrelaçar, você realmente acredita, você realmente embarca naquilo, né? Você não fica questionando, porque o negócio, mais uma vez, é bem feito, é bem realizado. Coisa que eu confesso que não acontece muito bem na segunda temporada. A segunda temporada ela já não consegue trabalhar muito bem com essa divisão em tela com todos os personagens, né? Então você provavelmente terminou de assistir e você realmente ficou com essa sensação de que um dos arcos, né, que estavam aparecendo ali não foi tão bem trabalhado ali. Principalmente, só para dar um exemplo, da Rosa Negra ali, que eu acredito que quem não conhece os jogos, que já tem um background maior da lore desse universo, ficou um pouco boiando, como foi o meu caso, né? E eu já vi algumas pessoas reclamando também na internet. Então isso é só um exemplo, claro, de que como várias coisas estavam acontecendo ali, nem todas foram tão bem trabalhadas como aconteceu na primeira temporada. Acredito que a primeira ela foi muito mais feliz nessa divisão ali de todas as histórias que estavam acontecendo ao mesmo tempo do que na segunda. Não estou dizendo que a segunda temporada foi ruim, de forma nenhuma, mas que nesse quesito de dividir as histórias, a primeira temporada soube trabalhar muito melhor. Então aqui, essa série, ela basicamente é uma série que ela trata sobre essa divisão, sobre essa ruptura nos relacionamentos, coisa que eu vou voltar daqui a pouco, mas que ao mesmo tempo que ela trata sobre essa ruptura nos relacionamentos, cara, como ela sabe trabalhar também nos relacionamentos. Todos eles também têm peso, todos eles têm a sua importância. É muito bonito, é muito legal a gente ver todos os relacionamentos. E eu não tô falando só dos românticos, eu tô falando desse relacionamento entre irmãos, tô falando desse relacionamento entre amigos ali, de tal forma, por exemplo, nessa rivalidade que a gente tem ali no começo do Silco com o Vander também, a gente vê que os dois brigam, lutam, mas como existia aquele respeito
respeito, né? De tal forma que o relacionamento do Silco com a Jinx depois, cara, é um relacionamento tão rico, mas tão rico, justamente por causa do relacionamento do Silco com o Vander. Então, cara, é maravilhoso a gente acompanhar esse universo aqui. Da mesma forma também a amizade do Jace e do Victor ali também, que, cara, a gente fica esperando, pelo menos da minha parte, eu fico realmente esperando de que fosse haver alguma ruptura entre eles num determinado momento, porque o Jace começou a se tornar famoso, crescer e tudo mais. A gente espera que exista alguma briga, alguma rixa entre eles, que um começa a desprezar o outro e coisa do gênero. Isso acaba acontecendo um pouco, né? Não vou negar, mas que ainda assim você vê que a amizade ela se mantém até no final da segunda temporada. De como também é uma amizade bem feita, de como o Jace, ele vai subindo, se tornando famoso, mas ele não esquece do amigo. É claro que há minis rupturas ali, mas que no geral é uma amizade bonita, cara. E todos os relacionamentos ali que a gente vê em tela trazem uma sensação boa, trazem aquele calorzinho no coração, porque também muito bem realizado, cara. A gente poderia até falar também de uma cena que tem na primeira temporada do Silco mostrando esse novo nascimento para Jinx, que no caso dele, ele passou por esse novo nascimento justamente quando ele foi traído, é claro que do ponto de vista dele, mas justamente quando ele foi traído, né? Então a gente lembra de quem que também foi traído, que também padeceu no madeiro, e é justamente na cruz e o batismo que há essa conexão da nossa vida com a vida de Cristo, em que nós, no batismo, nós também morremos e ressuscitamos com Cristo. Então é muito emblemático dele falar desse novo nascimento, também quando ele é mergulhado nas águas, que a gente poderia fazer essa associação com o nosso batismo, que também está ligado com a morte de Cristo. Fica aqui só um parênteses que eu achei engraçado, que quando o Jace ele acaba finalizando uma criança sem querer, a Vi meio que nem ligou assim, falou, a criança morre todo dia, né, e tudo mais. E quando tem aquela briga da Caitlyn e das duas ali, que também a Isha entra no meio, e aí a Vi fica aterrorizada assim, não, uma criança aqui, pelo amor de Deus, sendo que a Helena nem ligou e aqui ela ligou, né? Mas fica só esse comentário. Mas quando a gente vê aquele universo do Arcane ali, aquela região, a gente vê assim o tanto de coisa, tanto de problema, de dilema que vai acontecendo ao mesmo tempo, né? O Silco, ele não é o único vilão, o único problema que existe ali. A gente vê uma cidade corrompida com uma série de problemas que mesmo depois da partida do Silco, ainda assim tem uma série de problemas, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então essa é uma série que ela consegue trabalhar muito bem esse lance que tudo não é tão simples assim, não é um mundo dividido entre heróis e vilões, não é uma coisa tão simples assim. Essa série ela não é maniqueísta, né, que a gente tem o bem e o mal, é um mundo vivo, é um mundo dinâmico e a gente tem essa complexidade das relações, de tal forma que essa não é uma série que vai pegar o vilãozinho e vai tentar glamorizar o vilão, falando, nossa, olha tadinho dele, uma vítima da sociedade. Não, uma série que ela não vai fazer isso, mas ao mesmo tempo ela vai mostrar que não é tão simples assim, que mesmo vilões como o Silco têm uma motivação, às vezes até nobre ali por trás do que ele está fazendo, em que pessoas que também estão tentando fazer o bem, elas acabam fazendo o mal em muitas situações. Então essa é a nossa realidade, ela é muito complexa, não dá pra gente apontar para heróis e vilões assim de uma maneira tão superficial, tão banal. A nossa vida, a nossa realidade, ela é complexa. Então a série ela consegue trabalhar isso muito bem, sem cair num negócio muito caricato. Não há nenhum caminho aqui muito rápido e fácil. Então essa própria temática de relacionamentos e de rupturas que a gente vê aqui, ao mesmo tempo que a gente vê rupturas nos relacionamentos o tempo todo, a gente vê beleza em muitos dos relacionamentos que são apresentados ali. Então não adianta a gente tentar mostrar um vilão e tentar vitimizar esse vilão e tudo mais, mas ao mesmo tempo nem sempre funciona você mostrar aquele vilãozão que é mal, porque sim, né? A nossa realidade ela é muito mais complexa do que isso. Eu tenho algum vídeo no canal que eu falo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui no card se eu achar o vídeo. E aí tem algum diálogo durante a animação, se eu não me engano vem da boca da Caitlyn essa fala, mas que ela diz que a Hextech nos manterá vivo, mas ela não pode nos salvar. Aqui, né, o que isso aponta, né? Quem que é o único que pode nos salvar? E isso, mais uma vez, é um espelho da nossa sociedade, onde a nossa sociedade ela é muito complexa e ao mesmo tempo a gente vê problemas, lutas e tribulações em toda a nossa volta. A nossa sociedade é totalmente corrompida, não tem como a gente chegar na raiz do problema e não tem como a gente solucionar o problema e acabar com todo o mal que é no mundo. Ao mesmo tempo que a gente resolve uma situação, quando resolve, tem mais outras 20, 30 acontecendo ao mesmo tempo. 20 pontos de conflito, de atrito e tudo mais. Somente o nosso Senhor, ele pode mudar a nossa realidade, ele pode tornar esse mundo um lugar melhor, é claro. Se a gente pode tirar uma lição pegando um momento em específico aqui, eu olharia justamente para a figura do Jace,
que ele fez no final da segunda parte ali da segunda temporada, onde ele toma uma atitude ali atirando no Victor e tudo mais, e acaba acontecendo aquela tragédia depois, e aí a gente fica com muita raiva, fala, por que ele fez aquilo? Ele ficou doidão e tudo mais. E é claro que, né, os teoristas de plantão, quem conhece o universo dos jogos, já começou a teorizar um monte de coisa, e acertaram por sinal, né? E trouxeram justamente aquilo que se confirmou, que o Jace, ele já sabia o que iria acontecer, ele viu o futuro, e por isso ele fez o que fez. E aí a gente lembra, mais uma vez, do texto bíblico, daquilo que a Bíblia fala, onde todas as coisas cooperem para o nosso bem. Só que é curioso esse texto de Romanos 8, porque quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele começa a citar uma série de coisas que poderiam nos separar do amor de Deus, e ele só vai trazer uma lista de coisas negativas, né? Será perigo, espada, fome, nudez e tudo mais. Ou seja, mesmo as situações ruins da vida, elas não podem nos separar do amor de Deus, e muito mais, essas coisas, elas servem para o nosso crescimento, elas fazem parte desse bom processo que Deus está trabalhando no nosso caráter, para que nós sejamos moldados à imagem do Filho de Deus. Então, na nossa vida, a gente vai passar por situações ruins, a gente vai passar por tribulações, só que quando a gente olha para essas coisas como um evento isolado, a gente pode pensar que era uma coisa ruim, só que na verdade fazia parte do trabalhar de Deus. Então, esse evento do Jace, ele serve como uma boa ilustração por conta disso, porque é uma grande tragédia quando a gente olha, mas ainda assim não deixa de ser o fato de que ele salvou todo mundo por meio do que ele fez. Então, infelizmente, nesse mundo quebrado, manchado pelo pecado, a gente também vai passar por perdas, a gente também vai passar por tragédias. Mas isso não quer dizer que é o fim do mundo. Na verdade, está debaixo dos bons propósitos de Deus, ainda que a gente não entenda num primeiro momento. Mas que como esse tapete de ponta cabeça, quando a gente olha aquele desenho da nossa perspectiva, a gente não entende nada, mas quando a gente vira esse tapete do avesso, a gente consegue ver o quadro todo e a gente vê o lindo desenho que estava se formando. Então, da mesma forma, esses são os bons propósitos de Deus para a nossa vida. Do nosso lado aqui, a gente não entende, a gente só vê desgraça e tragédias acontecendo, mas quando nós chegarmos na eternidade, a gente vai ver todo o trabalhar, todo o quadro completo daquilo que Deus estava realizando à nossa volta. E a gente vai ver como tudo era perfeito e maravilhoso. E aí uma outra lição que a gente poderia tirar desse final de Arcane, então, é de quando nós buscamos a perfeição, entre aspas, que a gente vê isso principalmente na figura do Victor, a gente sabe que o resultado final vai ser a solidão, vai ser o isolamento total. Quando a gente busca ser melhor do que os outros, quando a arrogância toma conta de nós, nosso destino é acabarmos sozinhos, é acabarmos sem ninguém, que foi o que aconteceu naquela realidade ali, nessa busca incessante por melhorias constantes, de tal forma que o Victor se tornou praticamente uma divindade, ainda assim o seu final foi isolado, foi sozinho, sem ninguém, naquilo que ele considerou a perfeição, ele acabou no mundo sem ninguém. E aí a solução para tudo aquilo foi justamente buscar o seu amigo, que era o único que poderia mudar as coisas. Então você vê mais uma vez que interessante como que essa ficção ela consegue nos passar tantas lições, no sentido de que trazendo isso para a nossa vida, a gente consegue refletir de que a gente não pode tentar ser perfeito, que nós nunca seremos perfeitos e que essa busca por perfeição vai acabar em soberba e vai acabar nos deixando sozinhos e quebrados. Então busque por relacionamentos. E aí entra aqui justamente esse que é o grande tema da série como um todo, que é dessa questão de relacionamento, sobre rupturas de relacionamento. A gente vai ver rupturas nos relacionamentos, não só, por exemplo, do Silco e do Vander, mas a gente vai ver toda aquela cidade dividida, naqueles que fazem parte do topo, né, aquela nobreza, e daqueles que fazem parte do submundo, ali na parte de baixo. Então há uma divisão total naquela sociedade. E a grande solução para tudo isso, então, no final, é justamente todos se unirem para vencer o mal. Ainda que essa união ela vai ser imperfeita. Uma das últimas cenas que a gente vê é aquele novo conselho se formando, com pessoas de Piltover e da Subferia, mas ainda assim pessoas se olhando meio torto, meio feio. Então mostra que eles não estavam se aceitando 100%, embora eles estivessem unidos ali. Mas essa foi a solução para o problema, ainda que ali mesmo tivessem mais outros problemas. Então a gente pode lembrar aqui dessa questão da beleza da Igreja de Deus. A Igreja de Deus é esse lugar onde Jesus Cristo ele acaba
acaba com a inimizade no seu próprio corpo, onde ele acaba com essa divisão entre judeus e gentios. E em si, na sua carne, na sua morte, na sua ressurreição, ele une dos povos e cria um único povo. A vida na igreja é essa vida onde todas as rupturas elas são quebradas, elas são destruídas, onde nós somos feitos um só corpo, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mas assim como no final dessa segunda temporada, há ali alguns conflitos e atritos ali, há um olhar meio torto, a igreja ela também tem os seus problemas. Você vai se desapontar com a igreja, você vai ficar chateado com a igreja, às vezes você vai querer deixar a igreja, vai ficar com raiva de algum irmão, vai ficar chateado com irmãos que vão pisar na bola com você, porque a gente está num mundo quebrado, a gente está nessa sociedade corrompida pelo pecado. Então não é tão simples assim, a gente, infelizmente, aqui nessa terra, a gente vai sofrer as consequências do pecado. E vai ser tudo muito duro e difícil, mas ainda assim a gente não pode deixar de enxergar que o que Deus está realizando é muito maior e é incrível, porque é Ele mesmo que está acabando com a inimizade que há entre nós no seu corpo. Então a gente tem de olhar a beleza daquilo que Deus está realizando no nosso meio. Então a série de Arcane, ela trata sobre escolhas e decisões. E uma excelente escolha que você pode ter nesse momento é de dar um like e se inscrever nesse canal e ajudar ele a crescer para que eu continue trazendo essas reflexões aqui para vocês. E eu vou deixar a recomendação aqui no canal de uma série de um grande vilão que trata ele como vilão também, que é a série do Pinguim. Fechou? Eu espero ver você aqui no canal em breve. Tchau!